Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas coisas que a gente está trabalhando e agradecer também a organização do evento por dar essa oportunidade para a gente. Tá? Não suguem muito que eu já sou magrinho. Muito bem. A gente vai tentar compartilhar com vocês trabalhos que nós estamos fazendo e metodologias que a gente está usando para fazer análise do estado do paciente, tá? Mais especificamente, análises biofísicas. Mas por que análise biofísica? Muito bem. O que seria, então, uma análise biofísica? A biofísica nada mais é do que a utilização da física para análise de processos biológicos. Não esquecendo que a física engloba a física clássica e a mecânica quântica. Esse que é o grande lance. E aí vem um fato de a gente prestar muita atenção na palavra quântica, porque tem a ver com processos subatômicos, como ela falou, de fluxo de elétrons, prótons, nêutrons, fótons, dentro do nosso organismo. Tá? Muito bem. Em resumo, o que seria? E análise biofísica são os métodos para avaliar exatamente os processos submoleculares que ocorrem em nosso organismo. Mas, se você faz uma microscopia eletrônica, é uma análise biofísica. Se você faz uma cromatografia, você faz também uma análise biofísica. Mas estão surgindo equipamentos e tecnologias para que você possa avaliar o estado físico, psicoemocional e energético das pessoas através de determinados tipos de análise que a gente vai apresentar. A ideia seria apresentar para vocês a biolitografia, o reodoraco, a termografia e a biorressonância. Mas nós vamos, por conta do tempo, nos concentrar mais na biolitografia, que é algo bem diferente e que depois, se eu tiver tempo, eu falo mais para vocês sobre as outras técnicas. Vamos lá, então. Muito bem. Aqui, só para vocês entenderem o processo que aconteceu comigo, inclusive eu compartilhei isso com a Cristina, porque o congresso do ano passado foi o que deu o start para mim começar a me aprofundar mais na questão da odontologia integrativa, utilizando essas tecnologias. Durante minha vida acadêmica e depois pós-acadêmica, eu sempre concentrei mais na parte de oclusão e função mastigatória. O que eu mais gostava era da fisiologia e mastigação. E, inclusive, nós tivemos a oportunidade de estar participando da criação de uma associação aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira de RNO, Associação Brasileira Pedro Planas, de Reabilitação Neurocruzal, que depois eu vou comentar com vocês. Enfim, e, ao mesmo tempo, nada acontece por acaso, durante a universidade eu conheci um grupo de ufologia e de artes marciais, e que me pirou a cabeça completamente, porque eu era muito jovem, tive acesso a experiências realmente diferentes, né? Mas que eu cultivava tudo isso de uma forma separada. Então, fazia tai chi, kung fu, qigong, acupuntura. Fiz meu primeiro curso de acupuntura em 1986, onde a acupuntura era considerada charlatanismo, não tinha explicação científica, papapá. E, depois de muito tempo, fazendo o segundo curso de especialização em acupuntura, eu resolvi fazer o meu TCC em bioeletrografia, e aí os dois mundos começaram a se unir dentro do que a gente chama de odontologia biológica, graças à bioeletrografia. Mas, afinal de contas, o que é a tal da bioeletrografia? A maior parte de dentista aqui? Vocês já ouviram falar em photokirlian? A bioeletrografia nada mais é do que um avanço tecnológico da photokirlian, que tem um lado positivo, um lado negativo, eu já até vou falar para vocês por quê. Existe muita associação filosófica em relação a esse fenômeno, tentando conectar, ou achando que isso tem alguma relação com a aura, ou campos energéticos, campos sutis. E a gente vai ver que não é bem isso. Mas ficou conhecido esse fenômeno no mundo através de um cientista russo chamado Kirlian, Semyon Kirlian, mas não podia ser diferente, foi um brasileiro chamado Landel de Moura, o primeiro
a fazer um registro do efeito corona, né, denominado por Tesla, em papel. Só que ele chamava de perianto e associava isso a estados espirituais da pessoa. O que a igreja fez? Botou o nosso padre de lado, isso ficou no anonimato. Ele inventou o rádio, antes do Marconi. Mas, enfim. Então, eu acho que o efeito deveria chamar efeito Kirlian-Landau, nada mais justo do que, não foto-Kirlian, mas foto-Kirlian-Landau, vamos dizer. E o outro expoente no Brasil foi o professor Newton Milhomens, um cientista também, engenheiro eletrônico, que criou equipamentos, formas de registro e de análise do estado psicoemocional e físico também. Uma forma de compreender, interpretar os registros e relacionar isso à saúde e estado psicoemocional. Mas todos eles feitos de forma em registro em papel, tá? De análise visual. Muito bem. Então vamos entender o funcionamento do princípio da técnica. O equipamento, tanto o digital quanto em papel, ele tem um dielétrico, que seria duas placas não condutoras, pelas quais, entre as duas, passa uma corrente elétrica de alta voltagem, criando um campo eletromagnético. Quando você toca nesse eletrodo, o campo é aterrado e esse campo eletromagnético extrai dos nossos dedos um fluxo de elétrons. Elétrons são removidos dos dedos. Então, existe uma fase de extração, e esses elétrons deslizam pelo eletrodo, e esse fenômeno é registrado ou pelo filme fotográfico ou pelo CCD digital do equipamento, registrando o fenômeno luminoso, que, na verdade, é um frame, uma foto de um processo dinâmico. Tá? Muito bem, vamos entender isso melhor, então. Eu coloco o meu dedo no eletrodo, os elétrons são removidos e tocam o ar em volta do dedo, que tem oxigênio, nitrogênio, chumbo, né? Hoje em dia tem chumbo também. Quando esses elétrons tocam esses átomos do ar, o que acontece? Aqui eu tenho um átomo, por exemplo, de oxigênio, os elétrons estão lá nas camadas, transitando na nuvem de elétrons lá. Quando eles recebem essa carga, como se fosse o espinafre do Popeye, ele ganha energia e dá um salto quântico. Tuf! Isso é um salto quântico, porque ele sai... A quântica é isso aqui, ó, como se fosse um degrau. Não tem como eu pisar em meio, eu tenho que ir para o degrau de baixo. São níveis energéticos, por isso são chamados níveis quânticos. Quando ele para de receber essa energia, ele volta para o lugar de origem e ele solta aquela energia que ele guardou em forma de fóton. Ou seja, a luz que o equipamento registra, ela não sai do corpo, ela sai do ar. Por isso que chama Gas Discharge Visualization. E não tem relação com a aura, porque a luz é de fora do corpo. Mas, indiretamente, ela está registrando o quê? O fluxo de elétrons, que sai por onde? Pelo nosso corpo. Agora vem a parte bacana da história. Muito bem. Esse cara aqui, um alemão, tinha que ser alemão, né? O que ele pensou? Ele criou um equipamento chamado Bioscan, que fazia o registro das mãos e dos pés. Bioscan. E aí ele falou, bom, se eu tenho a fotografia da minha mão, e se eu tenho a fotografia do meu pé, e na minha mão e no meu pé eu tenho um microsistema, eu vou tentar fazer um paralelo no que está acontecendo aqui com os canais de acupuntura, que nada mais fazem do que espelhar o que tem internamente no nosso corpo, os órgãos e sistemas. Então, ele criou uma tabela de relação entre região e sistemas e órgãos, e, através do que estava acontecendo no fluxo de elétrons, ele falou, opa, eu já sei o que está acontecendo com o órgão. E outra coisa interessante é que, nesse sistema, você tem representação do corpo, e lá nos dedos, eu tenho outro pé.
porque isso se chama fractalidade. Eu vou explicar para vocês. Então, aqui, por exemplo, no pé, quem faz acupuntura sabe que tem o canal do fígado. Então, tem o fígado no dedo também. Então, eu posso, através das mãos, ver todo o corpo. Muito bem. Mas como é que será que a minha mão se conecta com o meu fígado? E aí eu tenho formas de transmissão de sinais, de informações, que nós conhecemos, que são o sistema circulatório, o sistema linfático e o sistema nervoso. Porém, contanto, todavia, como os professores falaram para você em outras palestras, nós temos um outro sistema, que é o tecido conjuntivo, e que está sendo meio que escalado para representar o fluxo de informações dos canais de acupuntura. Eu vou falar para vocês. Muito bem. Isso é muito antigo, né? Isso aqui tem milhares de anos. E vocês podem ver que alguns canais fazem um zigue-zague, passa por baixo de outro. Conhecer os pontos já é uma coisa bem punk, porque a nossa ciência hoje ainda questiona isso. Mas se você medir a capacitância ou a resistência elétrica dos pontos, você vai ver que o ponto tem maior condutância ou capacitância do que os pontos em volta. Mas não bastasse isso, existe um trajeto. E um passa por dentro do outro. Por baixo. Como que os caras descobriram isso? E isso aqui é muito antigo. Isso aqui é o Museu de Pequim, um boneco de cera do 1000 e pouco, de bronze, perdão. Mas essa tecnologia é muito antiga. Muito bem. E aí? Existem hoje tentativas teóricas, modelos teóricos para explicar isso, os canais de acupuntura. Então, existem teorias que relacionam os canais aos vasos sanguíneos. Na termografia, você consegue, inclusive, ver, porque cada ponto de acupuntura tem um nome. E o nome do ponto explica o funcionamento deles. E pela termografia, você consegue ver e entender por que eles deram esses nomes no passado, porque explica a função do órgão. Uma tentando relacionar o sistema nervoso, outras fluxo eletromagnético, pelo próprio sistema nervoso também você tem o fluxo eletromagnético, fluxo hidráulico pelo corpo e através do tecido conectivo. Muito bem, vamos dar uma passeada entre eles aí rapidamente. Se você observar, os vasos sanguíneos caminham por trajetos muito parecidos com os canais de acupuntura. Porém, não conseguem explicar, por exemplo, como que conecta, por exemplo, esse vaso sanguíneo com o meu fígado, esse outro vaso sanguíneo com o meu pâncreas, e como que no mesmo canal eu consigo estimular e sedar, porque o tecido nervoso também tem um trajeto similar. Mas se eu coloco uma agulha aqui, eu sedo, eu coloco uma agulha do lado e eu tonifico. E o sistema nervoso tem o simpático e o parasimpático, mas dois caminhos distintos. Eu não consigo explicar essa ativação por ele. E depois, na década de 60, vem uma dupla de irmãos, chamado Bonham, e que conseguem, através de estudos histológicos, mapear estruturas tubulares, microtubulares, de em torno de 30 micras, pigmentado com corte histológico, e que tinha um trajeto muito próximo ao dos canais de acupuntura. E que essa estrutura microtubular ela é preenchida por água e ácido hialurônico em volta de tecido conjuntivo. E funcionam exatamente como uma fibra óptica, conduzindo elétrons, fótons, prótons, etc. Então, isso é um sistema quântico de informação, porque é instantâneo, não tem delta-t. É rápido como a luz e consegue conectar todas as células do corpo, inclusive, como o professor Altamirano falou, através das integrinas, penetram na célula e vão até o núcleo. Então, eu tenho um sistema quântico informacional de informação. Não bastasse isso, por quê? Porque é tão estranho você falar para o engenheiro eletrônico, por exemplo, que você tem fluxo de elétrons livres no corpo. Por quê? Para eu ter fluxo de elétrons livres, eu preciso ter uma estrutura cristalina. O metal, essa estrutura hexagonal,
do metal permite que os elétrons que estão em volta do núcleo tenham um comportamento livre, como se fosse uma poligamia. Os elétrons podem passear para lá e para cá, que dão a essa estrutura a qualidade de condutibilidade. Então, o tecido conjuntivo, ele é um tecido cristalino semicondutor. Somos seres de luz mesmo. Somos seres cristalinos mesmo. E, além disso, o arquiteto aí caprichou. Além disso, esta estrutura, ela é fractal. O que é fractal? A microestrutura corresponde à macroestrutura. Isso dá uma característica ao tecido conjuntivo dômica. O que é dômica? De reverberação de frequência. Eu toco no sino, vai... Essa reverberação ocorre no nosso corpo graças à característica de tensegridade do tecido conjuntivo. Então, eu tenho um sistema condutor de partículas subatômicas e que conduz muito bem as frequências, como se fosse um diapasão. Ele mantém e conduz a frequência. Punk, né? Muito louco. Muito louco. E aí, cientistas como o professor Voll, que desenvolveu o Vega, ele media, através da eletroacupuntura de Voll, no nível de impedância dos canais de acupuntura, assim como a biorressonância, e fazia as análises energéticas dele. Muito interessante. Na mesma época, o registro acástico, né, mandando informação. Na mesma época, o Ryodoraku foi desenvolvido no Japão, no mesmo período. Muito bem, então esse conceito, esse modelo de matriz viva, já é utilizado por vários pesquisadores. Esse é o James Ottman, um biólogo americano, né, onde ele coloca que todos os sistemas do corpo são integrados pelo sistema conjuntivo, determinando assim essa comunicação semicondutiva ou semicondutora, capaz de mandar ou enviar frequências, sinais elétricos, campos eletromagnéticos, etc. Mostrando que o corpo, além disso, se você aperta, ele produz eletricidade. Se você aquece, ele produz eletricidade. Se você diminui a temperatura, cria um diferencial de temperatura, ele gera eletricidade. Os nossos dentes, quando nós mastigamos, geram eletricidade. E tudo interconectado, né, de forma coerente e super veloz. Essa é uma biofísica coreana que fala assim: a cristalinidade líquida dá ao organismo sua flexibilidade, sensibilidade e resposta excelente, otimizando a intercomunicação do corpo de forma coerente. Muito bem. Então, o que está mais atual hoje é tratar tudo isso, não o conjuntivo como o principal da história, é uma visão integrada dos sistemas, que, por coincidência, são 7. Os 6 conhecidos e mais o conjuntivo, que faz a ponte de ligação entre todos eles. Então, não tem melhor e pior. Você precisa de tudo, de sangue, de linfa, de sistema nervoso, e tudo funcionando de uma forma integrada. Nós precisamos fatiar para entender. A gente precisa segmentar, reduzir. Então, quanto mais nós reduzimos, menos nós entendemos. Quanto mais nós englobamos, mais expandimos o conhecimento. E aí, então, eu tenho um tecido, né, que quem pratica acupuntura aprendeu, né? Roda a agulha para cá, você tonifica. Roda a agulha para lá, você seda. Os médicos riam disso no passado. Mas, no entanto, pesquisas de microscopia mostram que, quando você faz isso no tecido conjuntivo, ele cria uma memória e ele fica espiralado, diminuindo ou aumentando o fluxo de informações que passa por ele. Então, falar que a acupuntura não funciona, basta você pegar trabalhos e ver que a coisa está bem avançada já. E sabemos também que os problemas psicológicos podem causar retenção ou engruvinhamento desse tecido, né? Se você pegar, por exemplo, um dia que você está tenso, você vai ver que formam nódulos. E esses nódulos bloqueiam
o fluxo de energia, que você pode tratar de forma com psicologia, terapia, etc. Tá? Mudando o fluxo informacional dos canais. E toda a nossa vida, todo o nosso viver. Né? Hoje nós vivemos no mundo tóxico, quando você tem água tóxica, ar tóxico, alimentação tóxica, tudo isso afeta o sistema modulado pela nossa mente. Porque eu posso beber uma água contaminada e na hora que eu estou bebendo eu falo, putz, como eu sou infeliz, eu estou bebendo uma água contaminada. Eu estou bebendo duas coisas contaminadas. A água e minha mente. Então, no fim da história, a mente acaba modulando tudo. Né? Ela é o senhor ainda do equilíbrio. E a gente vive oscilando nesse mundo. pH, temperatura, tentando nos equilibrar, ou nos mantermos homeostásicos. Né? Muito bem. E imagine agora esse corpo complexo com 30 trilhões de células, nosso corpo real é só esse laranjadinho aqui, e vivem junto conosco em torno de 300 trilhões de micro-organismos, 10 vezes mais. E tudo isso precisa ficar estável. Então, tentar matar, né, todos esses nossos amigos aqui não tem muito sentido. O que nós precisamos é equilibrar o nosso corpo ecologicamente para que todo mundo viva bem. É o ganha-ganha na biologia. Então, tentamos manter o quê? O equilíbrio do sistema. Como? Através de um bem-estar, de uma forma equilibrada, modulada por nossa mente. Muito bem. Autoconhecimento é a chave da transformação corpo-mente. Todos os processos emocionais nada mais são do que reações corpo-mente. Tudo que você consegue perceber através das sensações, você reage com aversão ou com apego. E aí você gera a sintomatologia emocional. Se você consegue se manter equânime, nada acontece. Tudo passa. Certo? Muito bem. Aí vem a medicina ayurvédica, que tem 6.000 anos, e fala o que para a gente? Que existem estágios para a formação daquilo que a gente chama de doença. Que seria, eu gosto de inverter, um estágio terminal, que o cara já está no bico do corvo, né, que nem fala o caipira, e que é precedido por um estágio chamado sintomático, né, no nível fisiológico. E que é onde nós, médicos, dentistas, normalmente atuamos, quando o cara tem sintoma. O cara vem no consultório quando quebra o dente, é pior ainda. Né? Então, fazemos muito bem, a medicina trabalha muito bem, mas nesse estágio aqui. Mas antes desse estágio, nós temos outros estágios, que é o acúmulo de toxinas. Quem conhece a Ayurvédica sabe que sempre passa por crias, que são técnicas de purificação. Vocês ouviram falar, quanto mais passa, mais vocês vão ouvir falar de detox, desintoxicação de toxinas, que é precedido por um desequilíbrio metabólico. O que significa isso? É lógico que nós vivemos num mundo hipertóxico, mas se você vive simpático, se você vive estressado, a capacidade de remover essas toxinas do corpo diminui. Então, existe aqui uma relação energética causada pela forma como você vive. Mais uma vez, modulada por quem? Pela mente. E aqui nós temos, do amarelo para baixo, onde todo mundo atua. E todas, sem exceção de nenhuma terapia, são temporárias. Só um meio de você mudar isso, mexendo no mindset, na forma como a pessoa reage. Porque você equilibra a pessoa, ela sai, tropeça, já começa a xingar. Porque o mindset dela reage negativamente. Se você não muda o mindset, você não consegue mudar. Os grandes que passaram pela Terra fizeram isso. Né? Buda não fez isso. A velocidade está em você. E você se liberta. Agora, é óbvio que todas as nossas ferramentas são benéficas. Por quê? Até nós chegarmos no estado desse, você ajuda o próximo a ter uma vida equilibrada, sabendo que é temporário. E a ideia seria fazer o quê?
atingir o inconsciente de alguma forma e mudar o mindset. Esse é um livro que nós tivemos a chance de poder editar aqui, é de um amigo nosso russo, que fala exatamente isso. Por favor, não mude o mundo, mude a si mesmo, mudando o seu mindset. E ele sugere uma forma de você fazer isso. Outra forma interessante é a meditação. Principalmente meditações que mudam o mindset. Vipassana, por exemplo. Meditação é como exercício. Tem vários tipos de musculação, tem crossfit, tem corrida, pilates. Existem várias formas de meditação. As que mudam o mindset são top. Muito bem. Todo o processo. Então, nós temos uma complexidade daqui. Todo sistema complexo tem uma forma de acesso. Computador. Como você acessa seu computador? Teclado. Sempre você tem uma forma de acesso para poder enviar informações, porque se o seu sistema desliga, você não tem como acessar, você não tem como... Então, nosso organismo também tem formas de acesso. Onde? Microsistemas. E um deles nas mãos. E os dedos, as pontas dos dedos, têm uma peculiaridade. É a parte do corpo onde tem mais terminação nervosa, mais glândula sudorípara, mais vasos sanguíneos e mais canais energéticos. Então, por isso, essa técnica utiliza a ponta dos dedos para fazer a análise. Mas poderia ser os pés, poderia ser a orelha, poderia ser o nariz, poderia ser os dentes. Mas, por facilidade, a mão fica mais fácil. Então, o que o professor Korotkov, da Rússia, fez? Ele desenvolveu um equipamento que pudesse registrar a bioeletrografia ou a fotoquímica das pontas dos dedos, levou em centros de saúde, etc., e falou, comece a coletar, e nós vamos ver se aqueles setores estão certos. E se eu posso fazer, em vez da mão, só da ponta dos dedos. Então, ele, depois de muitos anos, fazendo comprovação clínica dos setores, desenvolveu uma tabela de relacionamento entre cada setor de cada dedo da mão com específicos órgãos e sistemas. Aí desenvolveu um sistema computacional para fazer análise desses registros e medir o que acontecia com as pessoas. Atualmente existem, então, 3 tipos de bioeletrografia considerados pelo Instituto Mundial de Bioeletrografia, que é a técnica Milhomens, do Brasil, a técnica do Peter Mandel, da Alemanha, e a técnica do professor Korotkov, da Rússia. Que são, não tem melhor, não tem pior, mas são diferentes umas das outras. Pelo tipo de registro, pelo tipo de fotografia, de registro que faz, pelo tipo de interpretação que é feita. Esse é o sistema mais novo. Antigamente os equipamentos eles eram muito grandes, agora os equipamentos são bem pequenos, se conectam diretamente no computador, você não precisa ter conexão em tomada, você pode pegar o seu notebook, por exemplo, e fazer longe de instalações elétricas, por exemplo, e fica muito prático, muito cômodo, né, muito pequeno. Como é que ele funciona? Ele faz o registro, que eu mostrei para vocês, em branco e preto, e, através da contagem, né, do número de pixels que tem na imagem, e da intensidade do brilho, porque a área em pixels versus a intensidade dá para a gente energia em picojoules. E também o coeficiente de entropia. O que é o coeficiente de entropia? É o quão bagunçado está a parte externa da foto. Então, por exemplo, aqui você vê uma foto que está bem harmônica. Já aqui, você vê uma foto que está meio bagunçada. Isso seria a entropia. Já vou explicar para vocês o que é isso. Então, baseado nesses 3 parâmetros aí, área, energia e entropia, ele faz os cálculos, através de matemática não linear, algoritmo matemático, e dá essas informações para a gente, analisando a espessura, né, porque está mudando a área, e o tipo de imagem que forma, em excesso, mais harmônico, menos harmônico, essas informações são coletadas, e para nós, né, então, outra coisa importante, dois tipos de pessoas se interessam muito por esse equipamento. As pessoas mais voltadas para a filosofia, que buscavam a aura, ou coisas desse tipo, e as pessoas que buscavam
através da medicina, por exemplo, diagnóstico para problemas. Então, esse equipamento ele não foi desenvolvido para diagnóstico específico de doenças. Ele não vai falar para você, você tem uma pneumonia, você tem um enfisema, você tem uma pedra no rim. Não. Ele vai mostrar, através dos níveis e características do fluxo energético, o nível de energia da pessoa, a distribuição dessa energia pelos órgãos e sistemas, o nível de estresse fisiológico, se o órgão está funcionando bem, se está funcionando mal, e o equilíbrio. Né? A gente pode fazer um paralelo assim. Quanto de gasolina eu tenho no tanque? Porque se eu vou para um lugar frio, por exemplo, eu tomei sol, o caipira que foi na praia tomou muito sol. Meu corpo está lutando para equilibrar. Se eu tiver bastante energia, eu faço isso mais fácil. Se eu já estiver cansado, eu não vou conseguir fazer isso da forma adequada. Então, ele consegue mensurar isso. Né? E onde esse estresse causado pelo sol, por exemplo, está afetando o meu corpo. E como você está dirigindo o carro. Então, energia é a quantidade de gasolina, estresse é a rotação do motor, e o equilíbrio é como você está dirigindo o carro. Obviamente, nós temos boas estradas, mas nós temos estradas ruins também. Então, alimentação ruim, etc., 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 são as nossas estradas ruins. E o equipamento consegue verificar isso. Então, o equipamento foi desenvolvido para avaliação de bem-estar e estilo de vida. Como o seu estilo de vida está impactando na sua vida. E você também pode ver ou avaliar o efeito de terapias, quer dizer, as terapias também funcionam como meio ambiente, como as terapias estão afetando esses parâmetros do equipamento. As informações aqui são os 10 dedos, ele já setoriza os 10 dedos, para você poder saber qual setor está relacionado com cada órgão e cada sistema. E ele pega todas as informações e apresenta de forma gráfica, bem amigável. Então, aqui, por exemplo, análise de energia, você vê, na primeira, o nível de estresse, na segunda, o nível de energia, já com parâmetros de normalidade, né, são as cores. O verde sempre é relacionado a uma faixa boa, os tons de vermelho, deficiência, e os tons de amarelo, excesso. Então, eu tenho aqui nível de estresse, nível de energia e o nível de equilíbrio. Tá? E, por último, eu tenho o desequilíbrio dos órgãos. Isso está sendo muito interessante para a gente, por quê? Essa é a diferença dos órgãos entre a mão esquerda e a mão direita, que deveriam estar iguais. Quando eu tenho um desvio para a esquerda, na mão esquerda, meu lado direito do cérebro está funcionando mais, que é a ativação mais simpática. Então, eu posso dizer que ele está no nível de estresse mais alto por conta disso. Quando o desvio de baixo é para a esquerda, aliás, para a direita, é o lado esquerdo do cérebro que está funcionando mais. Então, esse cara está mais parasimpático. Então, eu consigo ver essa ativação também autonômica através dessa última aba aqui. Isso aqui não é a aura, mas é uma forma de você visualizar tudo que está ocorrendo nos dedos de uma forma rápida. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo essa pessoa que está assim, por quê? Porque ela era o regente de uma orquestra, e depois dela reger a orquestra, ela estava nesse estado. Uma noite de sono, ela já está normal de novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa pessoa fique o menor tempo possível nesse estado. Que pode ser reger uma orquestra, mas pode ser por um problema psicológico. Um medo, uma deficiência, alguma coisa assim. Então, é aqui que eu quero manter. Essas duas mostram a mesma pessoa uma semana antes e uma semana depois. Pelo dia a dia e tal. Então, o que vai fazer? Você vai orientar ou conduzir essa pessoa através de terapias ou através de um estilo de vida para que ela fique na zona verde o maior tempo possível. Estímulo epigenético saudável. Agora eu posso medir. Deixa de ser mais teórico e você consegue visualizar. E é muito amigável para a pessoa entender. Então dá muita confiança para a pessoa que está sendo analisada. Aqui eu vejo a distribuição de energia, a mesma coisa. Amarelo, excesso, vermelho, deficiência. Então eu vejo pontos de deficiência, pontos de excesso. Eu tenho um nível de energia bom, mas está mal distribuído. Eu posso usar a técnica que quiser, acupuntura, homeopatia, floral, para tentar reequilibrar isso e medir depois. Aqui é a análise psicoemocional. Essa aba chakras é específica para análise psicoemocional. Equilíbrio, onde eu tenho a maior parte de... Ele vai salientar as barras que significam lado direito e lado esquerdo. Então, eu tenho, por exemplo, 19 aqui, sistema respiratório.
O sistema respiratório está aceso, evidenciado por quê? Porque a mão esquerda está mais alta. Mão esquerda mais alta é lado direito. Então, o sistema simpático está atuando, tentando fazer o pulmão funcionar. Ou porque tem uma gripe, ou porque está correndo. Ele mede a função do órgão, não diagnósticos de doença. Por quê? Eu posso ter uma pedra no rim, eu posso ter uma inflamação no rim, eu posso ter uma infecção no rim, eu posso ter um tumor no rim, todos com o mesmo padrão energético. Então, não vai especificar o que é, mas como o órgão está funcionando. Aqui eu posso ver órgão por órgão, sistema por sistema, ele vai abrindo, eu vou vendo glândula por glândula, sistema por sistema, órgão por órgão. O grande lance é que existe muito trabalho científico publicado, mais ou menos uns 6.000 pacientes em estudo clínico. No site você pode achar em torno de 250 trabalhos, obviamente tem trabalhos melhores, trabalhos piores. No Brasil já existem 2 teses de doutorado, realizadas, uma na Universidade de Barretos, outra na Unicamp, e a FOP Unicamp, de Piracicaba, primeira universidade do Brasil a adquirir um equipamento via órgãos de fomento, e vamos começar a pesquisa lá com ansiedade, fitoterapia e acupuntura. Na IEB Morumbi também está começando um trabalho na disciplina de... Me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. Então, a gente está com um equipamento na IEB Morumbi também, buscando exatamente isso, respaldo científico. Existem também periféricos que você pode utilizar no sistema para medir meio ambiente, estrutura de água, análise dinâmica durante reiki, meditação, etc. E nós desenvolvemos, isso aqui que a Cristina estava falando, nós desenvolvemos um sensor para utilizar o equipamento como Ryodoraco. Não sei se alguém conhece o Ryodoraco, como o Ryodoraco normalmente ele utiliza solução salina para dar contato. Conforme você vai medindo os pontos, você vai tendo uma variabilidade por causa disso. E você ainda tem que segurar o terra para aterrar o paciente. Como a gente não usa só o eletrodo seco, a variabilidade é muito menor. A gente utiliza isso medindo o nível energético dos pontos fonte de acupuntura. O Akabane usa os pontos Ting, você pode usar como Akabane também. E fizemos um piloto, é muito reproduzível, e enviamos os dados para o UFSCar, e a variabilidade do Ryodoraco convencional, que fica em torno de 20%, pelos motivos que eu falei para vocês, no sistema BioWell, o Ryodoraco tem uma variação muito pequena, em torno de 1%, porque não usa solução salina para fazer a medição. Muito bem. Existem vários livros em várias línguas publicadas. Nós tivemos a oportunidade também de editar esse livro no Brasil, porque o custo, ele foi editado a primeira vez na Amazon, mas na Amazon é quase R$200 esse livro, então nós conseguimos editar. Eu tive a honra de poder fazer o prefácio do livro, então o custo ficou muito mais acessível para nós aqui no Brasil. Essa tecnologia é utilizada em centros esportivos na Rússia, equipe olímpica, paralímpica. No ano que vem, a equipe olímpica de judô brasileiro já vai, com o professor Tiago Takara, ser mensurado através desse sistema. Toda a equipe de judô olímpica brasileira já vai estar usando esse sistema nosso para fazer a avaliação do atleta. Porque você consegue avaliar, inclusive, aqueles que estão tensos. O cara vai bater um pênalti. Quem que você manda bater o pênalti do seu time? O cara bom ou o cara equilibrado? Aí o cara chega tudo bonitão lá, põe o dedo, não, você não bate pênalti. Então, porque você vai ver o estado real psicoemocional, não a casca. Então, é muito interessante, inclusive, para equipes esportivas. Muito utilizado em equipes esportivas. Nós tivemos contato com o professor Deepak Chopra no Congresso da Physioquantic, e ele, se vocês entrarem no site dele, ele faz um day workshop, que a pessoa fica o dia todo no workshop com ele, fazendo meditação, relaxamento, eles fazem as medições, antes e depois, para saber como a pessoa entrou, como a pessoa saiu do workshop. Então, é utilizado muito em spa, em eventos também, para você fazer a mensuração do antes e depois. E o que ele recomenda? Isso aqui é uma recomendação do Deepak Chopra, são os 7 pilares da saúde. Dormir bem. O ser humano, depois de 4 milhões de anos, descobriu que é bom dormir, comer
descansar e fazer exercício. Olha aqui, volta nós demos. Para quem? Dormir faz bem, viu? A Rússia tem uma equipe médica para tratar os astronautas. Os astronautas russos não adoecem há 23 anos, quer dizer, os que acompanham esse sistema. Então, o fator é sono. No Brasil, por exemplo, o professor russo falou para mim, vocês deveriam dormir às 9 horas da noite. Porque das 9 às 11 horas é o momento em que seu cérebro limpa as toxinas do seu cérebro. Então, veja a importância de uma vida equilibrada. Como nós não conseguimos, o que a gente faz com as nossas terapias? Suporte. A gente suporta, dá suporte para uma vida, para pessoas que vivem no mundo civilizado, que não mastigam direito, que bebem água intoxicada, ar intoxicado e por aí vai. Então, terapias compensatórias, psicofísicas. Muito bem. Então, o que a gente faz, na verdade, com o equipamento? Avalia o nível de estresse, o nível de energia biológica em fluxo de elétrons, porque são os elétrons que nutrem as mitocôndrias. Não adianta eu ter mitocôndria se eu não tiver fluxo de elétrons. A mitocôndria e o cloroplasto são máquinas quânticas. Junta elétron, junta elétron, junta elétron. Quando ela tem aquele diferença potencial, o difosfato vira trifosfato. Sem elétrons você não consegue. Então o segredo está abaixo da mitocôndria. Como você tem fluxo de elétrons, respirando, tendo um tecido conjuntivo equilibrado e por aí vai. Uma matriz biológica limpa. E estados psicoemocionais, avaliação de terapias, biofeedback de vida e acompanhamento e manutenção de saúde. É um método rápido, não invasivo, fácil, amigável, que a pessoa entende, então é muito legal porque a pessoa acompanha, dá muita segurança para a pessoa. Os resultados são objetivos e são digitalizados. E a reprodutibilidade, 98%. Não significa que se você fizer o dedo de uma pessoa vai ser 98% igual. Mas se você pegar um cilindro metálico, que é o cilindro de calibração, e fizer, vai dar 98% igual. O que muda somos nós. Nós somos mais instáveis. Mas conseguir uma reprodutibilidade com mensuração de elétrons, quem é da eletrônica sabe que é bem complexo isso. Muito bem. Então, muitas pessoas, aqui é uma amiga nossa que desenvolveu uma técnica japonesa de equilíbrio através de som, podia ser qualquer outra técnica qualquer. Então, ela editou esse livro mostrando que a mensuração do trabalho foi feita com o Biuel. Então, ou com a beletrografia digital padrão Korotkov. Então, medindo antes e depois. A mudança que houve na emissão eletrofotônica e nas mudanças de estresse e nível de energia das pessoas tratadas. E agora, como usar isso na odontologia? Finalmente chegamos na odontologia. A odontologia integrativa, o que ela faz? Ela tenta relacionar ou o dentista utilizar métodos possíveis para ter um equilíbrio do sistema estomatognático e um equilíbrio geral do corpo. Sabendo que a boca é a porta de entrada do sistema digestivo. Tudo que acontece com a microbiota intestinal começa aqui, né? Com a nossa comida. E como nós mastigamos. Né? E lembrando que a boca ela está conectada com o resto do corpo, vocês acabaram de ver. E os dentes conectados também com órgãos e sistemas. Da mesma forma. Né? Então, o que a gente faz hoje? Uma abordagem preventiva, tentando conservar o que o arquiteto universal deu para a gente, né? Invadindo o menos isso, sendo o menos invasivo possível e da forma mais biocompatível possível. Tá? Dentro de uma visão integrativa. E agora a gente tem que lembrar que, da mesma forma que a mão é um microsistema, o pé é um microsistema, a orelha é um microsistema, a boca também é um microsistema. E aí, vocês veem pessoas, por exemplo, utilizando a homeopatia nos dentes. Então, cada região, cada setor, vocês veem que os dentes aqui estão pintados, porque cada cor representa um elemento do equilíbrio dos 5 elementos da acupuntura. Vermelho, fogo; amarelo, terra; branco, metal; verde, madeira; e o azul ou o preto, água. Então, utilizando esse princípio, as pessoas podem fazer os tratamentos. Vocês viram o professor Tamirano utilizando os pontos de terapia neural, odontologia neurofocal, através da boca, para averiguar se o problema se o campo interferente está na boca ou não, etc, etc, etc. Então, sistemas que utilizam o quê? O microsistema oral. Muito bem. Quando você vê uma pessoa assim, é muito fácil de saber ou de perceber
que campos interferentes aqui vão afetar a saúde dela. São problemas crônicos, são infecções crônicas, metal, tem de tudo aqui. Tem uma parafernália de coisas aqui. Então, é óbvio que você pode avaliar e averiguar a influência disso na saúde geral da pessoa. Mas e quando você tem algo assim, todos os dentes rígidos? Será que aqui, apesar de estar rígido, está funcionando bem? Será que existe alguma influência disso com o sistema todo da pessoa? Né? Será que nós sabemos identificar problemas aqui? E aí eu peço para essa pessoa fazer movimentos lateroprotrusivos, que são movimentos inversos da fase dental do ciclo mastigatório, para avaliar o que está ocorrendo na pessoa. Isso todo dentista faz. Porém, nós esquecemos que o ciclo mastigatório é inverso disso. É ao contrário, e com muito mais força. Muito bem. Agora eu vou chutar o balde agora, que nem falou o caipira lá. Muito bem. Dá para tocar o filme aí? Esse é uma pessoa fazendo um movimento mastigatório. Consegue acessar o filme aí? Dá um play? Olha lá. O que vocês percebem aí? Quem é dentista? Vamos ver se vocês conseguem perceber. Vocês estão vendo que todos os dentes estão se tocando? Na hora que ele vai mastigar? Vamos falar sobre isso. Duas bocas tratadas. Quem é dentista aqui? Vamos bater em mim agora. Classe 1, chave legal, relacionamento bacana dos dentes, tal, linha média certinho. Quando eu faço lateralidade aqui, ó, desoclusão canina. Isso na gnatologia orgânica chama guia de proteção canino, onde no deslizamento só o canino toca e o resto desoclui. Ninguém presta atenção numa coisa. Mesial de canino superior na distal do inferior. Isso é uma guia certa. Caso contrário, você não tem lateroprotrusão, você tem lateralização, que pode comprometer a TM. Então, se for fazer uma guia de proteção, faça uma boa guia de proteção. Mas tem alguns segredos aqui que eu vou falar para vocês. E o de baixo, quando a pessoa faz lateralidade, ó, toca tudo, mas não é função de grupo. Por que não é função de grupo? Porque toca balanceio também, não vão cair da cadeira. Toca todos os dentes, em trabalho e não trabalho. Menos canino do lado oposto. Quem propôs esse modelo de oclusão? Pedro Planas. Mas espera um pouco. Na universidade, quando eu dava aula de oclusão, era daquele jeito. Então eu pensei, tem dois seres humanos com duas propostas diferentes? Por que acontece isso e por que ele propôs isso? E aí, um amigo meu, o Thomas, infelizmente ele faleceu muito cedo, ele morou 1 ano com os Yanomamis, e essa boca aqui, que aparentemente é horrível, parece estar cheia de tártaro, é a boca natural do ser humano. Todas as raças, todos os povos, silvícolas e agrestes, Yanomami, Zulu, aborígene, esquimó, sul dos Estados Unidos, do Kentucky, nordeste brasileiro, a maioria tem um padrão assim. Será que esse índio é bruxista? Será que ele precisa de placa? Não, isso é atrição natural, porque ele come comida dura, que nós não comemos há 300 anos. Então, quando ele mastiga uma comida dura, ele provoca uma microintrusão do dente, que é compensado por uma microextrusão alveolar. E ele não perde dimensão vertical, porque ocorre aos poucos. Diferente do bruxismo, que é rápido, dolorido e patológico. Isso é função adequada. Quer dizer que então você quer que os pacientes da minha clínica seja tudo assim? Eu gostaria, mas não dá. E na oclusão, sabe o que falava para mim, meu chefe? Era guia canino isso daí. Desgastou porque comeu coisa dura, desgastou. Mas não, porque os índios jovens têm todas as cúspides intactas e o contato bilateral balanceado, porque é natural. Tá? Isso não ocorre mais. Então, o que acontece? A boca é o único microsistema, vou falar de novo, é o único microsistema que se autoestimula. Quando você mastiga, aquele microsistema de canais e o esmalte que produz luz por piezoeletricidade estimula o organismo a funcionar bem.
E o índio carrega uma tora assim, ó, de madeira, que ele não consegue nem tirar do chão. Muita força física. E estimulando todos os pontos de acupuntura, vamos dizer assim. Bom, enfim, onde eu quero chegar? Outra curiosidade. Ah, mas você está falando que cada dente está ligado com um órgão. E aí, quando o homem tinha quarto molar? Sabe quando que nós tivemos quarto molar? Nunca. Never. Procônsul. 20 milhões de anos. Fórmula dentária, 2 incisivos, canino, 2 prés e 3 molares. Nunca teve quarto molar. Lemure. Mesma fórmula. 50 milhões de anos. Então, nunca teve quarto molar. Never. Never. E haja o que houver, a genesia que estiver havendo, tem alguma coisa estranha ocorrendo por aí. Mas, enfim, né? Enfim. Olha o dente do procônsul aqui. Exatamente igual ao nosso. Todos vegetarianos. Não vou estender, porque não dá tempo, mas só para cutucar vocês. Não temos um único dente para comer carne. Eu sou vegetariano há 40 anos. Mas nós nos adaptamos a comer carne. Quando? Na era glacial, na mudança geológica do planeta. É outro assunto esse. Mas, enfim, aqui tem uma boca, né? Aparentemente bacana. Quando essa pessoa desliza para um lado, ocorre isso, aumenta a dimensão vertical e forma um ângulo, chamado ângulo funcional mastigatório planas. Quando ela vai para esse outro lado, o ângulo é menor. O que acontece? Ela mastiga mais desse lado aqui, ó. Mastigação unilateral. Mastigação só do lado esquerdo. E daí? Vai morrer? Não. Mas no que eu estou interessado? Qualidade de vida e equilíbrio. Então, eu tenho uma função assimétrica, preferencialmente unilateral. Isso foi a tese de mestrado nossa. Medir e analisar isso daí. E aí, eu tenho livros de oclusão que sugerem isso aqui, ó, como uma oclusão ideal. O que o cara vai fazer? Vai amassar a comida. Não vai conseguir mastigar eficientemente e vai ser preferencialmente unilateral. E aí? O que significa isso? Essa foi a nossa tese de doutorado, que foi medir isso, descruzar a boca de mordida cruzada de crianças e avaliar o que ocorria. Ela passa a ter uma função bilateral instantaneamente em crianças pequenas. E se desenvolvem super bem, muitas vezes minimizando a utilização de outras técnicas para fazer tratamento de organização dos dentes. Muito bem. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Muitos trabalhos mostrando o quê? Relação de oclusão, mastigação com função cerebral. Então, é aqui o efeito da mastigação unilateral na atividade cerebral. Porque acaba sendo de um lado só. Se você mastiga do lado esquerdo, ativação simpática. Do lado direito, ativação parasimpática. Outra coisa, relação disso com função cognitiva. O que eles estão vendo? Que quando a mastigação é equilibrada e bilateral, a chance de Alzheimer diminui muito. Ou você consegue, às vezes, regressão dos quadros de Alzheimer. Então, olha lá, mastigação induzida, depois de prótese. A diferença da atividade cerebral da esquerda, assimétrica, para a direita, mais simétrica, depois de reabilitado o paciente. Isso tem tudo a ver com você também. Olha lá, desarmonias oclusal atuando na resposta de estresse. Então, você pega um ratinho, bota uma resininha no rato dele, no dente dele, ele passa a ter um estresse oclusal que interfere muito no nível de estresse dele. Então, todo aquele eixo hipofisiário dele começa a ser ativado, produção de cortisol muito alto. Então, todo estresse que ele recebe depois é potencializado por essa situação. Você remove a resina, ele volta para o estado normal. Olha a responsabilidade que nós temos de avaliar o que é uma oclusão correta. Olha lá, desarmonia oclusal, aumentando os níveis de substância beta-amiloide no cérebro. Tudo a ver com Alzheimer também. Mesma coisa, mesma coisa. Então, cada vez mais aparecem trabalhos. Isso aqui é uma meta-análise de 12 anos. E a conclusão, o que é? No fim aqui, ó. A mastigação equilibrada promove estímulos que evitam a degradação cerebral. Então, vejam a importância, integratividade disso. Aí, o que nós estamos fazendo, então, para fechar, já para terminar? Já deve estar dando tempo, né? Tá, 5 minutinhos, então. No sistema de bioortografia, nós temos setores relacionados com dentes,
que antigamente eu olhava só para isso. Eu via que estava com excesso. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um excesso em dente, eu ia ver se tinha algum problema em dente. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo, por exemplo, tem uma desarmonia em fígado, eu vou ver canino. Tem uma desarmonia em sistema urogenital, eu vou ver incisivo. E aí eu consigo ver. Agora, para ampliar, porque qual era o problema que eu ia ver? Se tinha endo, se tinha isso, se tinha aquilo. Agora que eu estou vendo, sobrecarga ou falta de carga. Você pode ter um overload, ou você pode ter uma sobrecarga do dente, uma infracarga. Excesso de estímulo, falta de estímulo. E apresentei isso na Rússia, eles gostaram tanto que no sistema agora nós estamos desenvolvendo uma forma de análise dos órgãos e sistemas relacionados já com os dentes. Então a gente vai ter uma aba onde você vai ter, de uma forma muito fácil, essa interconexão dente-órgão. Então, deu um desequilíbrio, ele acende o dente, você vai checar ele lá se tem endo mal feita, se tem prótese, se tem sobrecarga, se tem pouca carga, etc. Mobilidade e por aí vai. E, para terminar, a termografia, bem rapidinho. A termografia é mais para estimular vocês, tá? Porque a termografia, 90% da odontologia é utilizada para ver disfunção de ATM. A gente tem que ir um pouco além. E quem está trabalhando com termografia, tentar expandir esse horizonte, porque é óbvio, dá para ver assimetrias funcionais também, lado direito e lado esquerdo, que está funcionando de forma desequilibrada. Mas, nas análises, por exemplo, de câncer de mama, tem uma equipe trabalhando com câncer de mama no Unicamp, a gente vai colocar a bioeletrografia junto, é muito frequente você ver, no mesmo lado do câncer, problemas dentais, no mesmo lado, é muito frequente. Muito frequente. Mas ninguém está estudando isso. Então, nós precisamos estudar mais a fundo essa relação dente-sistema integrativo. Aqui, por exemplo, um paciente que foi para o consultório com dor no temporal, e nós, através da termografia, verificamos que, na verdade, era herpes, porque forma uma cruz patognomônica de herpes. Então, sugestivo de herpes. E tratamos aqui com biorressonância e foi super bem. Tá? Mas também não vou falar por causa do tempo. O que nós estamos fazendo agora? Avaliando todos os pacientes com termografia e bioeletrografia. Termografia vendo emissão de calor através de infravermelho e a bioeletrografia através de fluxo de elétrons. Assim eu vejo a parte externa e a parte interna. E o último para fechar, um caso clínico, de um menino que veio no consultório assim, pós-tratamento ortodôntico, tinha feito tratamento ortodôntico. Chegou lá com queixa de dor na articulação direita. Estava com uma placa, tinham feito uma placa para ele, pós-ortodontia. Uma barra de contenção, tudo bem, isso é relativo, eu prefiro tirar, e acabei tirando essa barra, por conta do estímulo que eu falei para vocês, porque isso aqui está interrompendo o estímulo, principalmente da região urogenital, e falta de contato em canino. Então, quando esse menino, ele veio já para o consultório sem os 4 sisos, ele tinha removido os 4 sisos, siso está relacionado com o sistema nervoso e com o coração, removeu os 4 dentes, e falta de contato lá superior. Daí o que nós fizemos? Bateu o carbono, Bausch, BK01. O que você vê? Só 5 dentes tocando. 5 dentes em excesso, o restante sem contato. Sobrecarga de sistema, infracarga de outros sistemas. Aí, feito com acufilme, para ficar mais acêntrica. Eu gosto muito do Bausch. Lateralidade direita e esquerda. O que acontecia? Menor do lado esquerdo, mastigava do lado esquerdo. Quando você mastiga do lado esquerdo, qual TM trabalha mais? A direita. Então, sobrecarga a direita. Quais dentes estavam sendo estimulados mais? Os do estômago e os do intestino. Estômago, intestino e sobrecarga. Baço, pâncreas, estômago, intestino e pulmão, em sobrecarga. Faz a bioeletrografia, cada dente relacionado com cada órgão, papapá. Isso aqui é uma dinâmica, como eu faço para verificar contato, esfregando forte, vai, e quando volta com força, assim você simula o movimento mastigatório, caso de outro jeito não. Então, ele desliza para a direita e volta apertando. Desliza para a esquerda, volta apertando. Tá? Aí você vê essas marcas aqui, olha o contato bilateral. O que acontece aqui? Não tem contato bilateral, mas tem grupo. O que acontece aqui? Abfração, retração. Então, estava tudo bem. Ele tinha ido no dentista, colocou aquela placa e pronto, acabou. Mas não foi na raiz do problema. Então, removemos aquela barrinha. O que eu fiz aqui? Falta de contato no canino. AFMP desregulado. Menor do lado esquerdo. Colocamos resina por lingual, sem BPA,
Isso aqui você pode remover depois, então a resina é um pouco mais clara. Depois você pode tirar sem agredir esmalte, ele volta ao original, não tem problema nenhum. Mas ele funciona como um aparelho fixo, devolvendo para ele uma distribuição de ponto de contato e devolvendo para ele função, esquerda e direita. Agora, esse paciente eu deixei com guia canino. Por quê? Eu tirei ele da patologia, deixei usar FMPs iguais, mastigando dos dois lados, depois eu vejo o que eu faço. Porque hoje eu faço assim, se eu consigo deixar bilateral balanceado, bom. Se eu vejo que é muito agressivo, que eu não consigo, prefiro uma guia canino bem feita. Mas uma guia canino bem feita. Feito isso, termografia de novo. Antes, você já vê uma mudança de temperatura. Para você fazer comparação térmica, se vocês virem algum curso, comparação térmica, tem que ter a mesma gradiente aqui. Então, esse aqui está 36, aqui tem que estar 36. Esse aqui está 25, aqui tem que estar 25. Cuidado com comparação, onde há diferença do gradiente de temperatura do lado, porque pode ser um falso positivo, vamos dizer assim. Fizemos a biolitografia, exames antes do tratamento. Isso aqui é uma técnica que se usa um filtro para ver como o paciente vai ficar. Após o exercício, a pessoa faz um exercício cardiorrespiratório, medimos de novo. Isso é a parte de análise pré-tratamento. Em rosa está após tratamento, em verde, acompanhamento. Então, o que a gente vê, ó, antes e depois, você pode comparar. Aqui eu tenho o nível de estresse, que era alto, com um filtro que mostra para a gente como deveria ser. Está mais baixo. Após exercício físico, aumenta. Após tratamento, aumentou. Por quê? 3 horas de cadeira. Ele saiu morto da cadeira. Então, aumentou. O equipamento mede o estado de estresse do paciente. Na próxima consulta que ele veio, quase o nível ideal. Caiu o nível de estresse. Nível de energia. Ganhou um pouquinho. Depois do tratamento, estava zerado, coitado. Estava cansado, sem energia, sem gasolina no tanque. E aqui o mais importante. Mastigava do lado esquerdo, ativação simpática. Passou com o filtro como deveria ser. Depois do ajuste, ficou quase igual, ou seja, ativação mais simpática. Eu promovo bem-estar para ele com mastigação. Eu promovo bem-estar para ele com mastigação. Porque está mastigando do lado direito, está ativando do lado esquerdo. Depois eu equilibro de novo, deixo dos dois lados, para ter equilíbrio. Mas no início, deixo mais do lado direito, até que ele se recupere. Depois eu equilibro os ângulos funcionais de novo. Aqui, antes, dente em excesso, lado esquerdo, ó, dente do lado esquerdo. Aí depois, aqui, após o exercício, após o tratamento, ó, coitado onde é que foi. E depois de uma semana, já quase no nível normal. Com o estímulo adequado em todo o corpo. Não significa que eu sou bruxo e que vou consertar a vida dele. Até porque, quando ele veio aqui, ele tinha ido numa festa, que chama Festa das Nações, e tinha tomado bastante. Então, tudo que a pessoa faz, aparece no exame. Então, aqui, ó, cólon, lembra que os dentes estavam estimulando o intestino? Então, cólon, depois do tratamento, equilibrado. Então, você consegue mensurar o que está acontecendo. Olha aqui, sistema digestivo, tudo em vermelho, tudo em deficiência. Depois do tratamento, tudo equilibrado. Isso é só um piloto de um caso. Agora o que nós vamos fazer? Pegar esse piloto e levar para a universidade. Olha aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Coluna vertebral em vermelho, tá vendo? Quando você vem para a termografia, ó a coluna torácica dele. Ó, coluna torácica, exatamente a torácica. Então, aqui eu vejo por dentro, aqui eu vejo por fora. E é isso.